Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, irmãs, bom dia para todos. Hoje, dia 9, nessa quinta-feira, vamos refletir a palavra de Deus, que é Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22, que vai nos apresentar a missão de Jesus. Desde já, deixe o seu gostei, o seu like e compartilhe esse vídeo com a sua comunidade. Muito bem, irmãos, vamos então iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, ele entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, hoje o Evangelho, nessa passagem em Mateus, em Lucas capítulo 4, aliás, nos apresenta a missão de vida de Jesus, delineada nas profecias, como a gente pode perceber, e essa missão de vida que vai orientar a caminhada e a jornada de Cristo. O propósito da vida de Cristo foi revelado no profeta Isaías. Abre aspas no versículo 18, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Fecha aspas. Aqui a gente pode perceber que a gente não deveria apenas estar nesse mundo ou apenas existir nesse mundo sem descobrir o propósito da nossa vida. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Jesus Cristo, ele tinha muito claro para ele que ele veio a esse mundo com propósito. E a gente deveria se perguntar também sobre o nosso propósito. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Jesus Cristo é muito claro. Por que ele estava aqui? Ele era consciente disso, tinha autoconsciência, e ele sabia o que ele deveria exatamente fazer. A gente pode se perguntar, hoje eu estou aqui, mas o que será a minha vida daqui a 10 anos? Será que eu tenho um plano traçado? Será que eu vejo claramente o que eu devo fazer pelos próximos anos? Ou será que eu estou perdido no labirinto da minha própria existência? O que seria muito triste, né? Então, Jesus, ele tem claramente qual é o objetivo da sua missão. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Pronto. A partir daí, ele sabe exatamente o que fazer. Então, ele tem essa visualização da sua vida, da maneira como ele vai executar a sua missão. Então ele vai atrás das pessoas, porque ele não quer que ninguém pereça, ele vai atrás da ovelha perdida, ele dá esperança para as pessoas, ele cura as pessoas, etc. Ele dá uma palavra para essas pessoas, ele traz as pessoas para o relacionamento com Deus. Ou seja, fazendo exatamente o que ele veio fazer, veio buscar e salvar o que estava perdido. Portanto, a missão dele é voltado para a boa nova aos pobres, aos corações quebrados nessa vida. Portanto, ele vai pregar a boa nova aos pobres, revelando o reino de Deus, tirando as pessoas da exclusão, porque infelizmente existia muita segregação e exclusão. Isso não é a vontade de Deus, nem do reino de Deus. Então ele vai pelas estradas, ele vai pelos caminhos, ele chama a conversão, então ele vai trabalhando, né? Ele vai executando a sua missão passo a passo. Ele cura os corações quebrados, como nos mostram os evangelistas, né? Os corações das pessoas desesperançados, desanimados, desiludidos, né? A vida pode estar quebrando as pessoas, mas Cristo vai lá e endireita a vida delas, né? Dá para elas uma luz, uma compreensão, revela para elas o significado da vida, o propósito e coloca elas no caminho de novo. Se elas estavam caídas, ele vai levantar essas pessoas. Então, a libertação aos cativos, ele veio oferecer isso também, libertar as pessoas prisioneiras. Infelizmente, há muitas pessoas prisioneiras nesse mundo, prisioneiras nos seus próprios labirintos, em vícios, álcool, perdidos, né? Em certas coisas da vida,
Esse mundo de álcool vai com o mundo de droga, vai com o mundo de prostituição, vai destruindo as pessoas, vai destruindo a sua vida, vai destruindo a sua vida emocional, sua vida psíquica, sua vida espiritual. Jesus também ele deu vista aos cegos, porque é uma das missões dele, abrir os olhos das pessoas. Temos que permitir que a luz de Deus abra os nossos olhos, para que a gente perceba claramente o caminho a seguir. Qual é o chamado que Deus está nos fazendo? Ele liberta as pessoas oprimidas, inclusive a opressão demoníaca, os demônios. Ele expulsou demônios de uma forma assim que a gente não pode nem computar, e os livros nem relatam tudo isso, mas libertou as pessoas das opressões espirituais, o que é impressionante a gente perceber, as pessoas espancadas nessa vida, as pessoas despedaçadas nessa vida, enfim. Então ele proclama um ano de graça do Senhor, de fato. Vamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, e vai ser dito assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Fecha aspas. Cristo, então, ele tem tão claro isso, que a missão dele está exatamente em curar as pessoas, em mostrar o caminho para elas, o reino de Deus. Enfim, e ele chama para si, né? Ele quer reconstruir a vida das pessoas, ele também quer reconstruir a vida da comunidade, porque a comunidade dele é uma comunidade destruída, esfacelada. Existia muita segregação no Império Romano, divisão entre as pessoas, colocaram as pessoas contra as outras. Existia segregação dentro da própria religião, porque a religião criava também seus preconceitos, enfim. E Jesus Cristo ele vai chamar para confrontar essa realidade da segregação, do preconceito. Ele vai chamá-los para criar a fraternidade, irmãos com irmãos, né? Todos se dando as mãos, todos se ajudando, ou seja, é uma força contra a segregação, é uma força contra o preconceito. Então, isso fazia parte da missão dele, dar essa consciência de fraternidade para as pessoas, dar a consciência do reino de Deus. Então, o programa de Jesus é juntar as pessoas, não é segregar, separar, jogar fora, não, é trazer para Deus. Então, como de fato a gente vive a nossa fé hoje, nessa realidade também de segregação, de preconceito nesse nosso mundo? Será que a nossa vida tem alguma relação, né, com essa missão de Cristo? Sim, ou se não, a gente tem que se perguntar nesse momento. Não é? Como a gente trata as pessoas, principalmente o estrangeiro, uma pessoa que não fala a nossa língua, uma pessoa que é diferente da gente. Será que a gente é fraterno ou será que a gente segrega, preconceitua? Vamos pensar um pouco nisso, porque se a nossa vida não está curando as pessoas, então a gente não está conectado com Cristo. Se a nossa vida estiver ajudando as pessoas, curando as pessoas, a nossa vida está conectada com Cristo. Vamos pensar nessa realidade e pedir a bênção de Deus nesse momento. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, tenhamos um bom dia, o Senhor nos acompanhe.